Vamos iniciar hoje um novo capítulo, um novo módulo. É o módulo 9 relativo à análise combinatória. Nesse módulo nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem e sobre os grupos que podem ser formados com os elementos de um determinado conjunto, que são os arranjos, as permutações, as combinações. Depois vamos fazer alguns exercícios e deixar outros para vocês resolverem. Vamos embora. Bom, vamos falar inicialmente sobre o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem é um dos princípios da combinatória. É basicamente a ideia de que o número de possibilidades de fazer ações distintas e independentes é a multiplicação da quantidade de modos possíveis que cada um pode ser feito. Exemplos. Exemplo 1. Tiago possui 3 blusas diferentes e 2 calças diferentes. De quantas maneiras ele poderia escolher uma blusa e uma calça para se vestir? Ora, ele poderia juntar a blusa 1 com a calça 1, ou então a blusa 1 com a calça 2, já seria uma outra vestimenta. Ou, vamos mudar de blusa, vestiria a blusa 2 com a calça 1, ou a blusa 2 com a calça 3, ou a blusa 3 com a calça 1, ou a blusa 3 com a calça 2. Ora, quantas são as maneiras? Para cada uma blusa escolhida, eu posso escolher 2 calças. Se uma eu posso juntar com 2, com 3 eu posso vestir 3 vezes 2, 6 vezes o número de maneiras que ele pode escolher a blusa e uma calça. Exemplo 2. Quantos números de 2 algarismos podem ser formados utilizando elementos do conjunto 1, 2, 3? Olha, ele está se referindo aí ao número de 2 algarismos, tá? Número de 2 algarismos, utilizando os elementos 1, 2 e 3. Ora, se eu pegar o algarismo 1 e juntar com o algarismo 1, eu tenho o número 11. Se eu pegar o número 2 e juntar com o número 1, aliás, e juntar com o número 2, eu posso formar o número 12. Então, para cada um desses números aqui da esquerda, eu posso associar um dos números da direita, um dos algarismos da direita. Então, eu tenho 1 com 1 dá 11, 1 com 2 dá 12, 1 com 3 dá 13, 2 com 1 dá 2, 2 com 2 dá 22, 3 com 3 dá 33. Ok? Então, ao todo eu posso formar 3 vezes 3, 9. Então, eu posso formar 9 números de 2 algarismos utilizando esses elementos. Vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, ele acrescenta uma palavra, muda uma palavra, né? Quantos números de 2 algarismos diferentes podem ser formados utilizando elementos do conjunto 2, 3? Repare que os elementos são os mesmos, 1, 2 e 3, só que agora ele quer números que sejam formados por algarismos diferentes. Então eu não posso utilizar o 1 com 1, que seria o número 11, nem o 2 com o 2, que seria o número 22, nem o 3 com o 3, que seria o número 33. Então, para cada um desses, eu não vou poder formar um de cada, são 3 que eu não posso formar, né? 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Então, o total vai dar 9, 3 vezes 3, 9. 9 menos 3 dá 6. Então, se eu considerar os números com 2 algarismos diferentes, eu tenho que excluir esses números. Então, eu fico com um total de 6 possíveis. O exemplo 4. Um estádio possui 4 portões. De quantas maneiras diferentes um torcedor pode entrar e sair desse estádio? Ora, ele pode entrar pelo portão A,
e sair pelo portão B. Ele pode entrar pelo A e sair pelo C, ou ele pode entrar pelo A e sair pelo D, ou ele pode entrar pelo A e sair pelo próprio A. Nada impede. Então, ao todo eu tenho 4, tá certo? Até agora. Entrando pelo A, eu tenho 4. Entrando pelo B, eu tenho o mesmo raciocínio. Posso sair pelo C, pelo D ou pelo A. Então, eu tenho mais 4. O C eu tenho mais 4, o D eu tenho mais 4, então ao todo eu vou ter 16, tá certo? Então são 16 as maneiras diferentes que esse torcedor pode entrar e sair do estádio. Vamos ao exemplo 4. O estádio possui 4 portões, até aqui é a mesma coisa no enunciado, né? De quantas maneiras diferentes um torcedor pode entrar e sair desse estádio, utilizando para sair um portão diferente do que entrou? Repare que ele mudou um pequeno detalhe. Na questão anterior, ele não falava em portão diferente. Você poderia sair por qualquer portão, inclusive o que entrou. Agora não, agora ele não pode mais utilizar um portão que ele entrou para sair. Então, ao todo eu tinha 16, né? 4 vezes 4, eu tinha 16. Então eu vou retirar os que saem por ele mesmo. Então o A saindo do A, o B saindo do B, então eu tiro mais 4, né? O A saindo pelo A, o B saindo pelo B, entrando no C pelo C e saindo pelo C, entrando pelo D e saindo pelo D. Então eu tenho 16 menos 4, 12. Vocês reparem que um pequeno detalhe, uma pequena mudança no enunciado, muda radicalmente o problema, totalmente o problema. A resposta vai dar outra, ok? Por isso que a análise combinatória dá muito trabalho, é muito duvidoso. Você tem que raciocinar e raciocinar correto. Isso na hora de uma prova é muito complicado, porque você está perdendo tempo ou está ganhando tempo. Só que se você se dispuser a ganhar tempo, você vai ter que enfrentar todas as possibilidades. Não pode deixar uma questão dessa sem fazer. Mas também pode fazer uma outra e depois voltar para ela, sem problema nenhum. Bom, terminamos então essa primeira aula sobre análise combinatória, e na próxima aula nós seguiremos de onde a gente parou.